Fala pessoal, tudo bem? Ó, a gente está começando aqui mais um podcast Contabilidade Fora do Óbvio. E hoje eu tenho o prazer de receber Arthur, da GG Contabilidade. A gente vai falar aqui sobre venda, sobre marketing para empresas de contabilidade. Arthur, seja bem-vindo e obrigado por você ter aceito o meu convite e ter vindo aqui hoje, sabadão de manhã, gravar com a gente. Opa, fala Rafael, beleza? Em primeiro lugar, eu que agradeço, obviamente, de estar aqui podendo bater esse papo com você. E é sempre um prazer estar podendo ajudar, né, os contadores a ampliar um pouco essa visão de marketing, de vendas. Por mais que tenha muito conteúdo hoje disponível, quando a gente olha na prática, poucos estão executando de fato, né? Então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com você. Obrigado. Ó, primeiro, hoje eu estou de boné, porque é em homenagem ao nosso grande parceiro aqui, cliente, a empresa DT3. Ela fornece as cadeiras para a gente do podcast, está trocando agora, está mandando 4 cadeiras mais modernas e mais bonitas aqui para o nosso podcast, além de ter mandado 3 ali para a gente também. Então, obrigado DT3 por ser uma empresa tão parceira e produzir essas cadeiras que são excelentes. A gente aqui na empresa, a gente é fã dessas cadeiras, todo mundo gosta, são confortáveis, são bonitas, são modernas e tem tudo a ver aqui com a nossa energia. Então, muito obrigado, DT3. Arthur, eu queria, né, que você contasse pra gente, fizesse um resumo da tua história na contabilidade, como é que você entrou na contabilidade e o que te fez ir para esse lado de venda, de marketing digital, que você faz, é algo que você faz muito bem, que eu admiro, inclusive, muito o teu trabalho. Cara, então, de forma bem resumida, o meu pai, ele começou o escritório de contabilidade há muito tempo atrás, então eu vim de berço familiar, né? Comecei no escritório quando eu tinha 14, 15 anos, tive o primeiro contato por 1 ano trabalhando com meu pai, parei e voltei a trabalhar depois que eu tinha terminado ali o ensino médio. E eu sempre fui muito operacional dentro da contabilidade e eu não enxergava dentro da empresa do meu pai uma possibilidade de construir um futuro. Era um escritório pequeno, não tinha muitos clientes e eu enxergava de forma clara que as minhas ações dentro da empresa não iam gerar mais resultado para o meu bolso, né, digamos assim. E, assim, isso nunca me incomodou muito. Eu enxergava essa realidade, mas estava, né, acomodado. Só que eu fui pai muito novo. Então, cara, aos 21 anos eu descobri que ia ser pai. E ali foi um ponto de virada na minha vida que eu entendi que eu precisava começar a ter ações para gerar mais receita. E aí, na época, eu comecei a trabalhar na indústria de vendas direta para poder fazer uma renda extra. E foi nesses 2 anos que eu fiquei nessa indústria de vendas direta, foi onde eu me desenvolvi, inclusive, como vendedor. Porque a galera olha hoje e não imagina que o Arthur do passado era uma pessoa tímida, que não tinha habilidade de comunicação, que tinha vergonha de se relacionar. E aí as vendas me abriu esse leque, né? Eu enxerguei uma oportunidade no mercado, comecei a trabalhar e para trabalhar eu tinha que vender, né? Falar com pessoas. E aí, nisso, eu comecei a me aprofundar no mundo de vendas. E no momento, né, que eu descobri ali que ia ser pai, eu já estava meio que há 2 anos no mercado, não tinha construído os resultados que eu queria. E, basicamente, eu falei, cara, o meu negócio de contabilidade, ele tem possibilidades que são muito interessantes. Eu comecei a ter uma visão mais de negócio, né, nesses 2 anos que eu fiquei nessa indústria. E aí eu comecei a pesquisar sobre marketing contábil, comecei a procurar conhecimento lá em 2018, 2017, para poder aplicar no meu escritório. E foi a partir dali que eu conheci o Anderson Hernandes, inclusive, que é meu mentor até hoje, e eu fui para São Paulo para poder aprender. E aí lá em 2019, que foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu voltei e aí, cara, a gente já começou a mudar todo o planejamento do escritório de contabilidade. Aí a gente começou a fazer a transição do modelo do tradicional para o digital e eu enxerguei que as minhas possibilidades de resultado estavam do meu lado e eu nunca tinha visto, né? Só que eu precisei dessa jornada dentro da área de vendas para poder voltar, né, a focar no escritório, porque eu nunca saí, só gastava minha energia num rumo diferente, né, do escritório. E aí, quando eu comecei a concentrar minha energia no escritório novamente, foi quando a gente começou a construir os primeiros resultados. E foi quase 1 ano para conseguir fechar o primeiro cliente pela internet, desde que a gente começou a sentar, a planejar. Foi um desafio muito grande. Só que depois que eu fechei o primeiro cliente, eu nunca mais deixei de fechar clientes através da internet.
E aí, desde então, a gente conseguiu... Foram mais de 400 clientes já que a gente conseguiu construir através do digital. E dentro do grupo de mentoria que eu participo, eu abri a minha empresa de educação, onde eu ensino marketing para contadores, e também surgiu a oportunidade de abrir a minha agência de marketing, onde eu ajudo contadores a fazer marketing também. E isso surgiu o quê? Do meu grupo de mentoria. As pessoas começaram a me pedir, Arthur, ensina o que você está fazendo no Google, ensina o que você está fazendo nas campanhas. E ali eu vi um leque de oportunidade de ter um curso, e logo depois as pessoas começaram, pô, Arthur, você não entrega esse serviço não? E o meu diferencial sempre foi marketing e vendas. E eu falei, cara, tá aqui, 2 oportunidades novas de negócio. Então, eu fundei a educação já tem 2 anos. A agência já tem quase 2 anos também. Nesses, só tem 1 ano que ela é focada em contabilidade e já passou mais de 140 escritórios de contabilidade pela nossa agência. Então, e alunos foram mais de centenas já ajudando os contadores a fazer marketing. E aí acredito que a partir do momento onde eu tomei a decisão de enxergar a contabilidade como meu negócio principal, ali eu comecei a entender um pouquinho também a visão de hub de soluções e comecei a construir, né, outras fontes de renda. Hoje, inclusive, na contabilidade, uma das coisas que eu entendi é que eu precisava acoplar mais receitas. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho uma empresa de seguro, onde eu oferto seguro para toda a minha base de clientes. Eu já tenho um negócio de recrutamento e seleção. Eu já estou com um negócio de marcas e patentes, porque eu entendi que quando o cliente ele entra na minha base, eu posso fazer receita com ele de várias formas diferentes. E até certificação digital. Hoje eu vendo certificado digital para o meu cliente, rentabilizo com isso, e tenho uma rede de indicação para contadores que eu vendo esse certificado também rentabilizo com isso. Então, eu acredito que a partir do momento onde você começa a entender uma visão mais de negócio, de gestão, você começa a construir resultados diferentes, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? A gente está olhando sempre oportunidades e analisando o mercado como um todo. Então, acho que deu para fazer um bom overview. Dúvida, sem dúvida. Ó, e, assim, você contou aqui um pouco da tua experiência, da tua história, e eu sempre digo isso. Em algum momento você falou do Anderson. O Anderson é um amigo. Na minha opinião, o Anderson, se ele não for o melhor, é um dos melhores em marketing contábil do Brasil. Na minha opinião. Eu sempre digo isso. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre marketing contábil, eu sempre tenho o Anderson como referência. É minha opinião. Anderson, para mim, se não for o melhor, tá entre os 2 ou 3 melhores aí do Brasil em marketing contábil. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo a importância das pessoas buscarem quem já fez, quem está construindo, para poder aprender. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou lá numa mentoria, eu não vou lá num treinamento, eu não vou lá num evento. As pessoas perdem a oportunidade de aprender. É o primeiro ponto. O segundo, elas perdem a oportunidade de gerar relacionamento de profissionais do mesmo segmento, que estão dos mesmos desafios, que estão buscando às vezes as mesmas oportunidades, e elas perdem essa oportunidade. E elas perdem a oportunidade também de fazer o que você fez, de acabar gerando, além de conhecimento e relacionamento, entretenimento. Porque, por exemplo, o Anderson, o ano passado, me chamou para participar lá, falar um pouco sobre o meu modelo de negócio nas 3 turmas da mentoria dele, em julho, se eu não me engano. Foi lá que eu te conheci. E olha como isso é importante. Você é aqui do Rio de Janeiro, eu também, e eu não te conhecia. E a gente conheceu aonde? Lá, na mentoria do Anderson Fernandes, trocando ideia. E isso, cara, se os empresários, de uma forma geral, e principalmente os contadores, soubessem o poder que tem isso, de você participar de grupos de mentoria, de grupos de treinamento, participar de eventos, de orbitar o ambiente onde você atua, isso é importante demais. Você falou aqui agora, você concluiu como? Hoje eu treino esses caras, quer dizer, você pegou um modelo que o Anderson faz, o Anderson, eu sou muito bom em marketing digital, sou muito bom em marketing contábil, comecei isso lá atrás, eu posso tornar isso um negócio. Vou criar uma escola de educação e vou educar contadores a fazer marketing e a vender pela internet. E o que você fez? E como o Brasil é um país continental, tem espaço para todo mundo, você pegou ali, boa ideia, você foi desenvolvendo, foi falando sobre isso lá,
As pessoas da turma começaram a observar que você se destacava, que você era um case top, pô, me ensina. E isso que eu acho que é o importante da vida. E no final você conclui falando que hoje eu tenho um hub. Hoje eu consegui perceber que a contabilidade, eu sempre digo, é o melhor negócio do mundo. Ela me possibilita, cara, se eu tenho um relacionamento com o cliente, eu tenho a confiança dele, eu tenho 80% para vender qualquer coisa. Eu tenho para eu ser contador de alguém, eu preciso ter a confiança. E para eu ser contador de alguém, eu preciso ter um relacionamento forte. Então, se eu tenho isso, eu consigo vender outras coisas que conectem ali. E o legal que eu vou te dizer agora, o que eu percebi? Eu entendi isso com 18 anos, quando eu abri o escritório. Por quê? Porque o nosso primeiro cliente tinha 10 imóveis ali que ele administrava. E a gente percebeu que aquilo era uma oportunidade. Aonde? Quando a gente teve a dificuldade para fazer o imposto de renda, as informações vinham todas ruins. Pô, posso fazer isso, só tenho um cliente. Pô, você não quer que eu administre os imóveis? Pô, quero. Já tenho um relacionamento, pô, vou administrar os imóveis dele. E dali, a gente abriu um grande negócio que hoje, e olha que, como é legal, quando você fala hoje de hub de soluções em qualquer parte do Brasil, hoje eu vejo muita gente falando disso. Eu vim construindo isso desde 18 anos. E hoje eu vejo um monte de gente falando disso. E acho super legal. Só que hoje, as pessoas falam exatamente como você falou. Eu já tenho cliente aqui, a confiança, então eu vou oferecer outros produtos para ele. Como eu já comecei isso lá atrás e quando eu comecei o meu pensamento era exatamente esse, hoje é o inverso. Cara, hoje é exatamente para mim o inverso. Hoje é assim, o cara procurou uma empresa de advocacia, através da empresa de advocacia ele vem para contabilidade. O cara procurou a minha empresa para administrar o imóvel dele, ou procurou a minha empresa para ele alugar um imóvel, através da minha imobiliária, ele vem para contabilidade. O cara procurou o meu estúdio para gravar um podcast, através do meu estúdio, ele vem para contabilidade. O cara procurou a minha corretora de seguro para fazer um seguro, através da minha corretora, ele vem para contabilidade. O cara procurou a nossa empresa de consultoria para fazer consultoria, e através da empresa de consultoria, ele cai na contabilidade. A gente criou hoje o nosso ecossistema, claro que ele funciona da contabilidade também, mas o inverso acontece até mais hoje. Por quê? Porque você já explorou toda a tua carteira, e aí o que vem de outras empresas acaba caindo na contabilidade. E a gente criou uma estrutura, que eu até brinco. Eu falo assim, eu vendi a contabilidade em Jardim América. Vender contabilidade aqui, onde eu tô, com essas, é muito fácil, parece brincadeira de criança, porque é covardia. Ficou muito fácil. A dificuldade que a gente tinha um monte de barreira, a distância, o subúrbio, um bairro desconhecido. Então, quando você vem para cá e tem uma estrutura, cara, é muito mais fácil. Então, assim, baseado nisso, eu queria que... como é que eu faço hoje aqui? E aí a pergunta para você. Eu acredito muito que o cliente de contabilidade é baseado na confiança, na indicação, ele é visual. E hoje eu vejo muitas empresas de contabilidade, a maioria delas, as que tem mais o perfil que chama-se de contabilidade digital, vendendo um monte de coisa pela internet. Aí você falou registro de marca, abertura de empresa, MEI, clientes que têm um perfil que só tiram uma nota fiscal, os prestadores de serviço, que querem praticidade. Então, como é que você modelou o teu negócio para aparecer muito na internet e conquistar esses 400 clientes que você falou? Antes de dar essa resposta, eu vou tocar em 2 pontos importantes dentro do que você falou. O primeiro é a importância de ser intencional, né, no relacionamento, porque quando você foi fazer a palestra lá no Anderson Hernandes, a primeira coisa que eu olhei, eu falei, cara, o que ele está fazendo em relação a modelo de negócio e ecossistema é muito foda. E a tua palestra foi um dos principais pontapés de energia para eu pegar e ter todo esse hub que eu tenho hoje. Porque eu sempre achei, já estava no planejamento, e quando eu vi aquele teu conteúdo, eu falei, cara, o caminho é realmente esse. E ali, quando eu estava sentado, eu falei, cara, eu preciso me conectar com o Rafael de alguma forma.
Tanto que eu arrumei um jeito e parei do seu lado, comecei a falar com você, porque eu fui intencional, né? Eu vi que você era uma pessoa de autoridade, que tinha muito conteúdo, e aí eu fui lá trocar uma ideia com você. E eu vejo que às vezes as pessoas esperam acontecer, né? E não pode esperar acontecer o relacionamento. Você tem que ser intencional, porque senão você vai às vezes num evento, você vai em ambientes de network e não consegue aproveitar porque você não deu um oi pro seu amigo ali do lado, você não perguntou como é que estava, você não conversou. Então é importante entender esse ponto. A gente tem que ser intencional. E o segundo ponto é a questão de processo de diferenciação, né? Dentro do grupo da mentoria, eu enxerguei o quê? Que o Anderson ele já ensina toda a estratégia de marketing contábil e eu percebi que ali ele não ensinava alguns pontos, como, por exemplo, cara, ele não ensina a parte tática de subir uma campanha no Google, uma campanha no Facebook, ele não dá muita atenção à parte operacional do marketing, porque ele já está fora disso há muito tempo. E o cara que está começando hoje na contabilidade, ele começa pelo básico. Ele não tem a capacidade de estar ali na estratégia coordenando tudo. Ele precisa ver muita coisa operacional. Então ali eu vi, cara, eu vou começar a trazer um conteúdo que complementa o que o Anderson Hernandes faz, para que todo mundo que participe dessa mentoria compre meu produto também, porque são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque quando você apenas replica, né, sem pensar nesse processo de diferenciação, você acaba que se torna mais um. E voltando para a pergunta que você fez agora, em relação a como que a gente conseguiu mudar o nosso modelo de negócio para poder atender esse pequeno cliente e aparecer para ele, a primeira estratégia que a gente começou a utilizar foi o Google, foi começar a fazer campanhas no Google. Como a gente começou muito cedo, o clique ainda era muito barato, quando eu comecei a anunciar era R$2 o clique, hoje já está custando 3 vezes mais o clique da mesma campanha. Então, quando você tem um cliente custando 3 vezes mais caro, a realidade muda completamente do que era lá atrás. E um outro ponto que sempre me diferenciou muito é processo comercial. Eu sempre entendi isso muito bem. E hoje, a maioria, aliás, 99% dos meus alunos e clientes de agência, quando vem reclamar para mim que não tem resultado, até hoje não teve uma consultoria comercial que eu abri o computador do cara, fui olhar o atendimento e tinha um bom processo comercial. As pessoas deixam o cliente esperando, não responde, não faz acompanhamento. Pessoas que estão qualificadas com intenção de comprar, a galera deixa de lado. E eu entendi isso muito cedo, que o processo comercial ele é o mais importante. Eu tenho que entender, a pessoa que está vindo ali pelo WhatsApp, cara, qual que é o perfil dela? Será que ela quer falar por áudio? Será que ela quer falar por mensagem, por videochamada? Então, eu posso chegar e perguntar para ela, cara, qual que é o melhor meio de comunicação? Porque quando você está fazendo uma campanha do Google, o lead, né, o usuário que está chegando ali dentro do teu atendimento, ele é uma pessoa completamente fria. E aí eu sempre gosto de brincar, né? É igual uma paquera. Você não vai chegar e, cara, convidar a menina para sair do nada. Existe todo um trâmite de relacionamento até chegar no convite. Eu vou abrir ali o atendimento, às vezes eu vejo a galera falando, pô, trocou um oi, já está marcando uma reunião. Cara, não é assim na internet. Quando a indicação, beleza. O cara vem através de uma autoridade, já tem confiança, que é um dos principais pontos, aí eu consigo marcar uma reunião com facilidade. Mas dentro do Google, não. Eu preciso ter esse processo comercial muito forte e uma visão de produto. Então, por exemplo, eu não consigo cobrar meio salário mínimo para um cara que está abrindo um negócio, fatura 15 mil no mês, tira uma notinha, ele é um CLT, né, PJizado. Eu vou ter que cobrar o quê? Mais barato dele. Então, o que eu fiz? Eu criei planos de produtos fatiando de acordo com o faturamento que essa empresa tem. Então, empresas até R$25 mil de faturamento, eu tenho um produto, de 25 para 75 é outro, acima de 75 é outro. Eu fatiei de acordo com o faturamento e se é serviço ou comércio, que aí eu consigo entender um pouco mais a complexidade da operação, o quanto tempo eu gasto para formatar um produto que permita o cara pagar um pouco mais barato do que o meio salário mínimo, mas na contrapartida, se ele crescer, ele me paga mais. E aí a folha de pagamento, por exemplo, eu destaquei e cobro R$33 por colaborador. Então, conforme ele vai contratando, eu aumento o meu honorário. Então, a estratégia que eu criei foi, em primeiro lugar, criar esse produto de uma forma que o cliente vá crescendo conforme ele está se desenvolvendo também e, obviamente, começar a vender outros produtos, porque um dos fundamentos de quem trabalha muito com marketing é o custo de aquisição de cliente. Hoje, a média do Brasil é de 4 a 5 honorários para você conseguir construir um cliente, fazer a aquisição de um cliente pelo digital.
Então, cara, se eu pago 5 meses de honorário para conseguir fazer a aquisição, como que eu tenho caixa para continuar crescendo e escalando o meu negócio? Se eu não somar outros produtos que aumente a minha margem de lucro a esse cliente que eu estou comprando, esse modelo de negócio do digital, ele tem um certo limite de pegar só clientes pequenos. Você fica um pouco limitado em relação ao como você cresce. Porque foi o que eu falei, você fica descapitalizado. E aí, quando você começa a plugar outros produtos, você já começa a acelerar esse processo. Porque, por exemplo, o ticket médio hoje do prestador de serviço digital é R$300. 5 vezes honorário dá R$1,5 pau. Eu vendo um recrutamento, eu coloco R$2.000 às vezes com o recrutamento que eu vendo. Eu vendo uma marca e patente, eu vendo por R$2.000. Vendi um seguro para ele, pronto. Eu já consegui aumentar muito mais a minha lucratividade, coloco mais capital na empresa e com isso consigo crescer. E, obviamente, um outro ponto fundamental é o quê? A cultura que você tem de tecnologia, de ferramentas, sistemas e equipe. Hoje, cada colaborador meu fecha mais de 100 empresas tranquilamente. Então, se você não tem tecnologia, se você não tem ferramentas, sistemas e processo, isso tudo não acontece. Então, eu vejo que o maior desafio da implantação hoje da ferramenta é porque, basicamente, o próprio contador, às vezes, não veste a camisa da tecnologia. Então, são vários fatores que a gente tem que ajustar no escritório em relação ao modelo de negócio para que, de fato, você consiga atender esse cliente menor e, ainda assim, se manter lucrativo. Então, eu vejo que tem que ter uma visão bem sistêmica do modelo de negócio para conseguir trabalhar com esse cliente pequeno. Né? Ter um onboarding muito bem estruturado, fazer um CS ali para conseguir fazer a retenção desse cara. Criar especializações, né? Nichos de mercado, definir nichos de especialização, para que com isso você tenha mais retenção. Esse foi um dos pontos, inclusive, que eu demorei muito para poder entender e aplicar dentro do meu escritório. E definir nichos de mercado hoje para quem está atuando com marketing, cara, é fundamental. Não tem como você querer jogar outro jogo. E aí, quando você entende toda a sistemática, você começa a conseguir construir resultados sólidos. Porque é um desafio, né? Você conseguir colocar muito cliente e, ao mesmo tempo, reter esse cliente pequeno também é um desafio. Né? Nosso churn fica na casa dos 20%, 30%. Então, de cada 100 novos clientes que está entrando, pelo menos 30, 35 está saindo, quebrando, ficando por inadimplência. Então, é um cenário onde a gente tem que estar analisando métricas o tempo inteiro para poder medir o ROI, o resultado do investimento. Então, qual foi uma ação que eu fiz no último semestre, por exemplo? Eu tirei toda a energia do meu time de Instagram e das estratégias de tráfego que eu estava rodando e joguei 90% da energia do time para o YouTube. Que o YouTube é um canal onde eu faço uma ação que tem longo prazo, me traz um cliente mais qualificado e eu não sou refém de tráfego pago para conseguir gerar alcance. E o tráfego pago, por mais que eu defenda, né, e ensine os contadores a fazer, ele é um ponto de atenção, porque é um leilão que está exposto em dólar. Então, até que ponto vai ser saudável uma empresa viver só de tráfego pago, sem construir canais orgânicos de aquisição de clientes, sem construir ecossistemas? Então, o marketing digital ele é um jogo que ainda tem muito espaço para construir resultado, mas quem não olhar o marketing como um todo e a construção de audiência, humanizar a marca, vai acabar morrendo no médio e longo prazo, porque a régua vai começar a subir, e aí quem não olhar os outros canais e ficar refém de tráfego, esse tipo de negócio vai acabar não conseguindo. Né? E não só falando de contabilidade, eu acho que essa é uma tendência de qualquer mercado. Ficar exposto a leilão em dólar não é um bom negócio. Pô, você falou algumas coisas que eu concordo contigo. Por exemplo, você falou agora no final de humanizar a marca. Isso é muito importante. Eu acho isso uma das coisas mais importantes. Até falei, eu sempre falo isso. Eu tenho um ditado, uma frase que faz muito sentido. Eu digo que na sociedade que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, em terra de robô, quem tem coração é rei. Por quê? Porque as pessoas, e os empresários principalmente, eles se sentem muito sozinhos, se sentem carentes às vezes. Eles não têm com quem compartilhar desafio, não têm com quem compartilhar derrota, problemas. Então, olha como isso é meio louco. Porque eu sempre digo, o contador que é da área pública, ele tem que se dedicar à área pública. O contador que é funcionário de uma empresa, na área de auditoria, uma empresa de contabilidade, ele tem que se qualificar tecnicamente, ele tem que buscar isso.
E o contador, que tem uma empresa de contabilidade, ele tem que entender que ele é um empresário. E como empresário, você tem uma série de outras habilidades que você precisa ter. Uma delas é você saber fazer o planejamento estratégico do teu negócio. E o principal, acompanhar o mercado. Para você poder entender, que movimento eu vou fazer para eu ser diferente. Para não ser igual a todo mundo. E quando a gente fala hoje, a gente olha muita gente falando e a gente observa, o preço do serviço de contabilidade está diminuindo. Cara, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que cada negócio é um negócio, cada um tem a sua proposta de valor e cada um tem um modelo. Então, se a minha proposta é esse nicho aqui de clientes, esse perfil de clientes tem honorários baixos, médios ou altos. Tem honorários médios, ok. Então, o preço não vai diminuir, porque devido à complexidade daquele tipo de cliente que você atende, o preço é esse. Agora, entrou no mercado que, de novo, as pessoas precisam diferenciar isso. Entrou no mercado uma oportunidade para o jovem contador, que é o MEI. Quantos MEIs a gente tem no Brasil? E é um negócio. Por exemplo, o cara que começa com um negócio digital, a maioria das vezes, ele não tem uma empresa. Ele começa ali daquele jeito e ele vai crescendo. Então, é um nicho, é um perfil. Agora, quando eu falo de valorização, de percepção de valor do cliente, é muito além do que isso, o que as pessoas querem fazer. Eu consigo robotizar tudo hoje, eu tenho inteligência artificial, então eu robotizo tudo, eu quero aqui no final do mês, o cara cuspir uma guia de imposto aqui pro cara e um boleto para ele pagar por e-mail ou no WhatsApp dele. E tá tudo bem. Mas não é isso. A percepção de valor, quando você faz isso, é muito baixa. Agora, quando você humaniza, hoje as pessoas precisam de atenção. O teu cliente, se eu tenho, eu comecei meu escritório, eu tenho 10 clientes. Você só vai evoluir se esses 10 clientes estiverem perto de você. Ele só vai saber que você faz seguro se ele estiver perto de você. Ele só vai saber que você é um cara que pode ajudar ele com marketing se ele estiver perto de você. Ele só vai saber que você faz certificado digital se ele estiver perto de você. Ele só vai ter uma percepção maior de valor do teu produto se ele estiver perto de você. Agora, se ele estiver longe aqui com o robô, ele te olha como uma plataforma. Ele não te olha como alguém estratégico que pode ajudar ele a alavancar o negócio dele. Então, vou te dar um exemplo prático. Exemplo muito prático. Se você olhar para o mercado hoje, você falou que abriu uma empresa de educação, de treinamento. Olha para o mercado hoje. Se você olha para a internet. A internet era um mercado antes, quando começou, que pessoas que não estavam no físico começaram a olhar para a internet e ver uma oportunidade e começaram a investir na internet e começaram a ganhar dinheiro com a internet. Pessoas que não tinham uma empresa, pessoas que não tinham uma estrutura, elas só viram a internet como um potencial, investiram e deu certo. O que acontece hoje no mercado? Pessoas que têm resultado, que não eram da internet, viram resultado em quem não era e estava tendo, entenderam como funciona e começaram a fazer o quê? Vir para a internet. Você vê hoje que mastermind, mentorias, clubes, isso são quem veio para esse mercado? Os caras que já eram gigantes, lá fora sem a internet. Você vê Flávio Augusto, você vê um monte de gente vindo e falando assim, isso aqui faz sentido. Por quê? Porque começaram a perceber como o empresário se comporta. O empresário precisa de quê? Sentir o quê? Em comunidade. Comunidade. Porque na comunidade eu posso desabafar com pessoas que vivem os mesmos desafios, sem nenhum problema. Empresários precisam de quê? Construir novos relacionamentos. Empresários, às vezes, eles, por o que eles fazem ser trivial, eu faço aqui todo dia. Todo dia eu faço o meu processo de venda. Isso é trivial para mim. Para você que faz isso todo dia. Agora, lá fora, isso tem valor. Só que você não consegue perceber isso. E o empresário consegue perceber isso quando? Que o que ele faz todo dia tem valor. Quando ele está num grupo de empresários que abre
para ele fazer uma palestra para aquele grupo de empresários. Cara, olha como que eu faço tem valor. Então você começa a despertar no empresário que o ambiente é importante, que as pessoas que se você se relaciona é importante, que o teu conhecimento é caro. O cara começa a evoluir. E aí ele tem uma percepção de valor muito maior. Onde eu quero chegar? Que se você pega hoje uma empresa, sei lá, que tenha 5 funcionários, e a empresa de contabilidade cobra um salário mínimo e todo mês manda para ele a folha de pagamento, os impostos e o boleto lá dos honorários, ele não vai ter percepção de valor, ele vai achar que é caro. Agora, esse mesmo cara que acha que é caro pagar R$1.400 e poucos para contabilidade, quando você cria um clube ou um mastermind com os teus clientes e chama ele para participar, onde você tem um encontro ali mensal, onde ele vai poder falar do que ele faz, ele vai poder trocar, ele paga R$3.000 rindo e tem uma percepção de valor muito maior. Além do que você está entregando ali em você. Porque ele fala assim, pô, o meu contador consegue reunir empresários que a gente consegue gerar valor, a gente consegue viajar para outro estado juntos, a gente consegue fazer programas juntos, e isso, para a minha vida e para o meu negócio, acrescenta muito. Você deu aqui, ó, o teu depoimento inicial foi o quê? O que você fez? Você foi lá para o Anderson, lá no Anderson você criou um monte de relacionamento, criou conhecimento, você viu que o conhecimento que você tinha um grande potencial, que era complementar a que ele fazia, você espelhou e falou, pô, se ele faz isso aqui, dá certo, pô, se deu certo para mim, se a minha percepção de valor aqui do que o Anderson faz é importante, você imagina se olhar. Então, é isso, cara. O que o empresário de contabilidade tem que perceber? Cara, é só olhar para mim, olhar para o mercado e ver o que as pessoas estão fazendo. O que gera valor, o que vai aumentar a percepção de valor de um empresário com o meu serviço de contabilidade. E um ecossistema, a percepção de valor é muito maior. Por quê? Porque no final do dia, a empresa de contabilidade, você resolve todos os problemas burocráticos do teu cliente. Tudo que é burocrático, ele vai te procurar. Se ele vai comprar um carro, ele vai te procurar. Se ele vai comprar um imóvel, ele vai te procurar. Se ele vai vender um imóvel, ele vai te procurar. Se ele quer investir no mercado financeiro, ele vai te procurar. Se ele quer investir fora em offshore, ele vai te procurar. Se ele vai divorciar, ele vai te procurar. Se ele quer a indicação de um outro empresário que faça alguma coisa, ou que faça alguma palestra, ou que tenha algum produto, ele vai te procurar. E a percepção da tua pessoa física de valor e da tua empresa, ela fica enorme. Isso é o que eu penso de negócio. Eu não sei se você tem essa visão. Inclusive, um ponto que você falou que eu bato muito na tecla foi justamente isso. Cara, qual que é o tipo de cliente que você quer atender? Porque se você está disposto a atender um cliente que tem um porte maior, fatura mais, que tem maior necessidade de contabilidade, você nunca vai precisar descer o seu ticket. Então, por exemplo, tem amigos que são especializados em restaurante, por exemplo, em delivery. Pô, os caras têm uma alta demanda de gestão financeira, de consultoria tributária, de recuperação de imposto, tá cadastrando os produtos tudo errado e vendendo, tendo que pagando mais imposto na ponta final por uma falta de controle administrativo básico. Então, cara, quando você escolhe um cliente que ele exige mais a contabilidade, que te abre mais leque de agregar valor, fica muito mais fácil você aumentar o ticket com esse cliente. Porque se você quer atender, cara, o prestador de serviço terceirizado, que está faturando muito pouco, cara, você tem que ter a clareza que, às vezes, esse tipo de público-alvo, você não pode querer cobrar muito mais caro, porque até a forma como você vai entregar valor vai ser muito limitado. Porque o cara, às vezes, não é nem empresário, não é nem empreendedor. Ele é um CLT que está ali, cara, só emitindo uma nota fiscal por mês. Então, você tem que ter muita clareza de quem é o público-alvo que você está buscando. Porque isso vai facilitar totalmente para você ficar satisfeito com o ticket que você quer. Então, tem que ter essa visão porque o mercado mudou. Então, a partir do momento onde o mercado vai mudando, a gente tem que se adaptar e justamente ter essas visões fora da curva. Porque, cara, o que eu vou entregar de diferente da contabilidade para agregar mais valor no meu produto? Porque no final das contas, existem várias formas, né, da gente poder fazer isso. Então, um exemplo, o cara trabalha com supermercado. Pô, ele pode criar uma lista de fornecedores e criar tipo um banco de dados para todo o supermercado de fornecedor, por exemplo. Você pode criar um banco de treinamento ali para o cara poder entrar, saber como é que cadastra o produto, treinar o financeiro do cara. Você pode fazer várias coisas que não tem a ver com contabilidade, que vai aumentar a percepção de valor do teu cliente. Então, quando você também tem esse mindset, você vai escolher um cliente com maior porte de faturamento
na consequência vai agregar mais valor e com isso você sempre vai conseguir estar cobrando mais caro. Mas é importante ter esse olhar de diferenciação e analisar mercado. Por exemplo, a análise de mercado eu vejo que é algo que a maioria não faz. Então, eu atendo muito cliente na minha agência que chega lá, pô, quero nichar para médico, para infoprodutor. Por que o cara me fala isso? Porque ele vê 99% do mercado fazendo e ele quer fazer igual. Só que quando você quer fazer igual o que todo mundo está fazendo, você esqueceu o principal ponto, que é o diferencial. Então, isso quer dizer que eu não consigo trabalhar dentro desses nichos? Não, muito pelo contrário. Mas você vai ter que olhar o que você pode fazer de diferente. Então, por exemplo, o Anderson, ele domina o mercado digital. Aí dentro da mentoria, tem uma menina que se chama Miriane e ela conseguiu dominar o quê? Social media e gestor de tráfego. Ela pegou só uma ponta do nicho, conseguiu escalar, conseguiu performar. Então, ela enxergou o mesmo mercado de uma forma diferente. Então, toda vez que eu penso em diferenciação, eu tenho que fazer uma análise de mercado muito forte. Principalmente quem está na internet hoje, cara, é muito fácil fazer análise. Vai no YouTube, vai no blog, faz uma pesquisa básica do que as outras contabilidades que estão posicionadas na internet estão fazendo. Para você ter uma ideia, no último planejamento que eu fiz na metade do ano agora, o meu time gastou acho que 45 horas em benchmark, pesquisando todos os concorrentes em todos os canais e analisando posicionamento no YouTube, no blog, frequência de conteúdo, quantidade de seguidores no Instagram. Então, no último planejamento que eu mudei os nichos que eu estava atuando, cara, eu gastei 40 horas do meu time fazendo pesquisa, fazendo estudo, analisando o mercado, para poder entender onde que eu ia me posicionar, quais nichos, o porquê, né? O que o mercado está fazendo e como que eu vou usar uma estratégia para poder dominar esses nichos que eu me propus a me comunicar. Então, quando eu não faço essa pesquisa de mercado para poder desenhar o meu produto, desenhar meu diferencial, cara, eu vou cair na manada, eu vou ser mais um dentro da contabilidade. E aí, quando eu sou mais um, eu vou cobrar o preço de mais um. E aí a gente tem já diversas contabilidades online cobrando o preço de banana, que você vai ficar ali na mesma régua. Então, eu vejo que esse processo de diferenciação é algo muito simples, mas falta a execução do contador entender que, cara, ele precisa se diferenciar, ele precisa ter um nicho, ele precisa ter um posicionamento, uma comunicação que vá fazer sentido para uma audiência específica, principalmente quando se trata de internet. Porque na internet, quando eu vou fazer um conteúdo, por exemplo, eu não consigo falar com os profissionais da saúde como um todo. Na hora de fazer um conteúdo no Instagram, no YouTube, eu vou falar ou com o médico, ou com o dentista, ou com o plantonista. Eu vou ter que criar uma comunicação específica para um nicho. E aí a maioria dos contadores hoje vem e quer falar, às vezes, com mercados inteiros. O cara quer falar, às vezes, com profissional de saúde, infoprodutor, arquiteto, construtor, o cara quer falar com todo mundo. Ele entende que tem que nichar, mas na hora que ele vai tomar a decisão, ele continua fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo. Então, eu acho que isso que você falou é a grande chave de resultado em qualquer empresa. É você analisar mercado e pensar, cara, como que eu vou me diferenciar? Como que eu vou agregar valor de uma forma que ninguém está fazendo? Porque a partir do momento onde eu entendo isso, o jogo ele fica muito mais fácil. Porque acho que o empreendedor é isso, né? É você olhar primeiro uma dor de mercado para depois sim você vir com um produto, né? E eu vejo que muitas das vezes as pessoas olham muito o produto, se preocupam muito com a entrega e esquecem de pensar em como que eu resolvo uma dor de mercado. Foi até engraçado uma última reunião que eu fiz, que eu pedi para o cliente desenhar um diferencial, basicamente para os nichos que ele estava se propondo a trabalhar no digital. E aí chegou na hora da reunião, ele, cara, desenhou basicamente uma consultoria que o efeito daquela consultoria, tipo assim, era quase inútil para o cliente final dele. Então, eu vou desenvolver um diferencial, mas esse diferencial faz sentido para o teu cliente? Agrega valor de fato? É isso que ele está buscando? Porque se não é o que o teu cliente está buscando, cara, não adianta. Se ele está buscando arroz, você tem que entregar arroz. Não adianta eu querer entregar feijão e achar que ele vai ficar feliz. Então, tem que ter essa clareza também. Cara, o que o cliente está buscando? Então, acredito que minha visão também é muito parecida com a sua e acho que esse processo de diferenciação que é a grande chave, né, para o empreendedor. Eu acho que o empresário de contabilidade, ele tem que, às vezes, descer da vaidade. Vou te dar um exemplo aqui comigo. Eu sempre tive muito preconceito com o MEI. Olha só, olha que legal isso. Mas por que preconceito? Porque eu acho o projeto MEI fantástico. Você tirar o cara
da informalidade, trazer para a formalidade. Ele ter ali, eu vejo o MEI assim como um período, como se fosse um teste como empresário. Depois ele, à medida que ele vai evoluindo, ele vira um empresário de verdade. Acho excelente. Só que o que aconteceu no Brasil? No Brasil, o MEI, na prática, virou também uma ferramenta de fraude tributária trabalhista. Você vê, eu já recebi cliente que estava contratando doméstica como MEI. Você vê corretor de plano de saúde abrindo MEI para fazer plano de saúde. Você vê pessoal pegando qualquer funcionário e qualquer um de qualquer segmento sem ter regulamentação, fraudando a legislação trabalhista e contratando como MEI. Você vê um monte de gente aí do comércio. Você vai às vezes num restaurante, você falou de restaurante, você vai passar na maquininha, é uma pessoa física, é um MEI. Aí você, mas isso acontece muito. Então, qual era a minha crítica pro MEI? O MEI virou uma ferramenta de fraude. E você vê o pior, você vê o retrocesso. Um exemplo, você vê, sei lá, o cara tem um hortifruti e ele fatura ali 150 mil por mês. Ele olhou pro MEI e falou, tem eu e minha esposa aqui, eu vou fechar minha empresa e vou abrir 2. Um para cada um. Por mês não, por ano. Vou abrir um para cada um e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vi um monte de gente fazer isso. Então comecei a ter uma visão ruim do MEI. E aí, quando você dá a oportunidade de ouvir e de tentar entender as coisas, né? Eu sou um cara muito de resultado. O cara tá falando isso aqui, eu quero ver. Faz sentido para ele. Eu acho que eu posso aprender com todo mundo. E aí o que aconteceu? Eu tava conversando com um amigo. Olha que louco isso. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de contabilidade que ele fatura 1 milhão por mês. 1 milhão de faturamento. E aí é onde eu digo, faturamento às vezes é vaidade. E vou te dizer por quê. E a empresa de contabilidade, a gente sabe que dependendo do teu perfil de clientes, a complexidade é muito grande. Então, se a complexidade é muito grande, você precisa de mão de obra mais cara, mais qualificada. Você precisa de uma estrutura muito maior. Então, o risco do teu negócio é muito maior. A gente sabe que empresa de contabilidade, qualquer erro que você tenha, dependendo do faturamento do teu cliente, te gera multa e que você tem que pagar se o erro for da tua empresa. Então, você imagina uma operação que fatura 1 milhão de reais, você tem um risco muito grande. Você tem uma folha de pagamento enorme, você tem uma estrutura muito grande, você tem um investimento em tecnologia, em equipamento muito grande, você tem um investimento em sistemas. Então, é uma operação muito robusta. E você tem o principal, uma responsabilidade civil e criminal muito grande também. Então, é um risco muito grande. E ele conversando comigo, ele detalhou isso tudo para mim e falou, cara, eu não sei o que eu faço. Eu tenho 5% de margem hoje. Quer dizer, no final do dia sobrar para ele 50 mil reais. Faturamento de 1 milhão de reais. Eu falo, cara, tem alguma coisa errada aí. Mas olha que louco isso. 1 milhão de reais, ele recebia, sobrava para ele líquido 50 mil reais todo mês. Um risco desse tamanho. E aí eu fui a São Paulo e aí conheci um contador que falou para mim que só atendia MEI e que não queria nenhum outro tipo de empresa. E falou para mim quanto ele faturava, quanto ele... Disse que na média, ele tinha 1.200 clientes mês, que ele tinha 6 pessoas, 3 estagiários e 3 funcionários, sendo que metade do time dele era marketing, que o maior investimento dele era marketing, que era para atrair novos clientes. E ele me falou o percentual ele falou que cresce 15% ao ano, contando o que entra e o que sai, fazendo a conta. Porque ele falou que o MEI ele perde muito. Ele falou que perde um caminhão. Tem gente que abre o MEI e some, tem gente que abre para algum fim específico também. Ele falou, cara, ou então vai para outra empresa. Só que ele falou que ele consegue, ele criou uma metodologia que ele consegue atrair muito. Isso que é MEI. Então tem 6 funcionários, uma sala de 32 metros quadrados, eu fui lá. E ele abriu para mim o financeiro dele. O cara tem uma complexidade
mínima, uma responsabilidade pequenininha. Qual o tipo de problema tributário de multa que pode dar para o MEI que paga um valor fixo? Quase que zero. Complexidade mínima, estrutura dele, uma sala de 32 metros quadrados, folha de pagamento dele lá embaixo, e no final do dia ele me mostrou o resultado dele. Sobra para ele de 3 a 4 vezes mais do que o meu amigo que fatura R$1 milhão. Então, assim, é surreal isso. Por isso que eu digo, você tem que ter humildade para entender, e às vezes você imagina esses dois caras conversando. Se um fosse arrogante, cara, pô, tu trabalha só com MEI, eu trabalho com grandes atacadistas, com grandes empresários, com empresas que têm uma complexidade muito grande. Pô, você é pequenininho, você tem uma salinha de 32 metros, eu tenho quase que um prédio inteiro. Você, pô, imagina se esse cara aqui, ele fosse um cara arrogante e se colocasse como melhor, como muito maior. Esse cara ia falar assim, ok, vamos pro que interessa, qual é o teu resultado? Ele tem 3 vezes mais resultado que ele. Ou ele é mau gestor, que pode ser, que eu acredito, ou ele é mau gestor, e esse aqui é muito bom gestor, ou o modelo de negócio aí esse aqui é mais inteligente. Entendeu? Então, naquele dia, quando ele me mostrou esse resultado, eu falei, cara, faz sentido. Por quê? Porque o cara te mostra aqui, ó. Ele não tá falando, ele tá mostrando aqui. Eu só faço isso. Cara, faz todo sentido. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, nós procuramos uma plataforma, estudamos isso, falei, cara, MEI é um negócio viável. A gente parece um caminhão de MEI aqui, a gente dispensava, e até os de salão de beleza. Pô, a gente abriu um caminhão de MEI para salão, a gente tem um monte de cliente salão de beleza, abriu um monte, e a gente jogava esses caras, não me interessa não. Quando eu visito ele, quando eu escuto ele, quando ele me mostra o resultado dele, eu falo, pô, isso aqui faz sentido. E aí a gente cria uma marca para MEI, um CNPJ para MEI, uma plataforma, e tá rodando. E em algum momento eu vou chegar lá, e tá rodando, mas pelo menos, eu não perco mais esse dinheirinho que tava aqui, ó, na mesa, que eu deixava para lá, tá aqui, agora tá aqui. Então ouvir, entender, visitar, porra, isso é bom demais, cara. E às vezes a gente tem a falsa visão, que é um cara que tem um prédio inteiro, ou andares, que tem uma estrutura gigante, que só atende clientes gigantes, complexos, que ele tá milionário. Não tá. Não tá. Às vezes um cara que trabalha só com MEI tem um resultado melhor que um cara que tem uma empresa gigante. E esse cara aqui tá muito mais próximo de fracassar, e quando esse cara aqui fracassa, meu amigo, é uma carreta caindo em cima de você. Esse cara aqui, se fracassar, é um peteleco, não é nada. Por quê? Porque esse cara aqui, quantos funcionários ele tem? Quantas ações trabalhistas ele vai ter se ele não conseguir pagar todas as rescisões? Quanto ele fatura? Quanto tributo ele vai deixar de pagar? Quanto não é o aluguel dos andares que ele ocupa? Cara, esse cara, para quebrar, para fechar a porta, é caro demais. Esse cara aqui não. Então, eu não estou dizendo que o negócio A é melhor que o negócio B. Eu estou dizendo que, às vezes, o que parece para nós, que a gente não tem dados, a gente não tem informação, às vezes é totalmente diferente. Totalmente diferente. Cara, e assim, é bacana falar do MEI, porque eu acredito que isso é algo nacional entre os contadores, né? Esse preconceito contra o MEI. Eu mesmo, durante muito tempo, eu não atendia MEI no meu escritório, e as campanhas de abertura de empresa que eu rodo, né, um dos pontos negativos é que traz muito MEI, porque, cara, a abertura de empresa, velho, você vai pegar o cara que tá abrindo empresa, que ele é MEI, ponto, não tem como você fugir, é o mercado. E aí, depois de fazer 1 milhão de tentativas pra, tipo, parar de fazer vinho MEI, chegou uma hora que eu falei, chega, eu desisto, vou vender para esses caras. Vou criar um plano aqui simplificado. Eu comecei a perceber que a maioria não entra nem para tirar a guia, não entra nem para fazer o trabalho básico. Eu falei, cara, eu vou criar aqui um plano administrativo para o cara ter um controle básico, eu emito a guia, eu faço o controle de faturamento básico para o cara e começo a fechar esse MEI. Então, a gente não tem uma carteira de MEI complexa, mas ela consegue pagar pelo menos o meu custo em anúncio, por exemplo, hoje. Então, o MEI, cara, ele é um ponto bem bacana de falar sobre essa questão de humildade, né? De você entender que, às vezes, o cliente pequeno, ele pode te abrir boas oportunidades.
Inclusive, eu tenho um cliente que estava conversando comigo esses dias, que numa negociação recente ele fechou 800 mês de uma vez. E ele brincou, né? Enquanto a maioria dos contadores aí fica reclamando de e-mail, eu tô aqui fechando 800. Aí, cara, qualquer valor multiplicado por 800 de honorário já é uma fatia expressiva de faturamento. Então, acredito que se a gente não tem humildade para poder reconhecer onde a gente está errando e ouvir, né, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não consegue construir o negócio e uma hora ou outra a gente vai acabar fracassando, vai acabar quebrando justamente pela falta de humildade, né? E o exemplo que você deu foi muito bom, né? Uma empresa de 32 metros quadrados, o cara tem tipo um prédio inteiro e no final do dia o resultado maior é do cara que está com um espaço minúsculo. Né? Então, até que ponto vale a pena ter um negócio gigantesco se eu não consigo fazer uma boa gestão e gerar uma boa margem de lucro no final do dia? Que esse também é uma das minhas revoltas com o mercado contábil, é que o cara é contador e aí às vezes eu vou fechar o cliente e o cara não tem nem CNPJ. Falo, cara, como é que pode? O cara tá empreendendo já há mó tempão na contabilidade e não tem um CNPJ. Então, gestão financeira, pô, a maioria tá largada lá, PF, PJ misturada, não faz a própria gestão financeira do negócio, não cuida da própria contabilidade. Então, eu vejo que esse é um ponto engraçado, né? O contador oferece a solução, mas quando você olha de fato para o negócio do cara, ele não tem o cuidado, ele não tem a gestão financeira, ele não controla a contabilidade como deveria. E é um negócio que é contraditório, né? A gente segue por uma profissão, aprende o como fazer e aí eu só entrego isso para o meu cliente final. E se eu não olho no final do dia para os meus números e entendo de fato o que está acontecendo com o meu negócio, eu não consigo enxergar se o modelo de negócio está errado, se eu tenho que fazer algum ajuste. Então, eu vejo que é um ponto fundamental essa questão da gestão financeira em si. Né? Porque se no final dos dias eu tenho um risco gigantesco e não me sobra muito dinheiro, cara, qual que é o risco, né, de atender um cliente desse? Não consigo nem fazer as contas aqui rápido de cabeça para imaginar quanto que uma estrutura dessa seria para romper e com uma margem de faturamento que não faz sentido. Então, eu vejo que essa questão de você realmente ter humildade, cara, é o que vai fazer a diferença no médio e longo prazo. Porque senão você não consegue construir negócio, você não consegue ouvir, às vezes, o mentor que está ali do seu lado te direcionando, e aí você vai acabar quebrando a cara, não tem jeito. Tem uma história que eu vi agora há pouco tempo. Não sei se você conhece o Manuel Domingos. É a DPC. A DPC acho que é um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil. E ele é português, chegou no Brasil muito novo e começou do zero o escritório, né? E ele estava contando a história sobre preço. Porque ele fala que essa história de preço sempre existiu, né? Desde lá de trás. E o problema de mão de obra também sempre existiu. E ele diz o seguinte, cara, é muito engraçado. Porque eu cheguei num ponto que eu me especializei tanto em um determinado segmento que eu não tinha mais mão de obra. Então, eu tinha muita oferta de clientes, eu não tinha mais mão de obra. E aí, o que eu comecei a fazer? Para não dizer não pro cliente, eu botava o preço lá em cima. Em vez de dizer não, vou dar uma proposta, vou botar. E o pior, o cara aceitava. E foi assim que eu comecei a crescer mais e cobrar muito mais caro. Porque eu era muito especializado e não tinha mão de obra e às vezes eu não podia atender e eu triplicava o preço. E o cara aceitava. E foi assim que eu cresci. Pra você ver. Às vezes a gente acha, para o cara aceitar tem que baixar o preço. Não, ele fala exatamente o oposto. Mas por quê? Por que eu tô trazendo essa reflexão? Porque você falou que hoje existe no marketing digital que é importante você nichar, você falar com um determinado segmento. E foi o que ele fez lá atrás, que não tinha nem internet. Ele era tão especializado num determinado segmento que ele não tinha mais mão de obra. E ele fez o quê? Triplicou o preço. E os caras continuaram aceitando. E aí ele foi crescendo. E hoje ele é o que ele é aí. Gigante no Brasil. E você falou em triplicar o preço, tem uma história boa também, que é o seguinte, eu estava no Subido ao Vivo, que é um evento de marketing digital que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e aí dentro desse evento eu consegui conhecer um influenciador, que ele é até grande no mercado de agências,
E, obviamente, eu sempre intencional, dei um jeito de falar com ele, contei um pouquinho a minha história da contabilidade. E o cara falou, pô, bacana, cara, eu também tenho uma contabilidade, sou sócio de uma, vamos bater uma call. Quero falar com você. Porque, resumo da ópera, ele tá fazendo marketing digital na contabilidade dele, não tá conseguindo ter resultado, e ele veio me perguntar, cara, o que você tá fazendo? Me conta aí um pouquinho da tua jornada, porque, pô, às vezes eu quero investir 5, 10 mil reais, meu sócio fala, calma, não é bem assim, não vai dar resultado. Cara, me conta um pouquinho o que você tá fazendo. E aí eu passei um bom overview para ele das estratégias que funcionam, né, para o nosso negócio. E aí, obviamente, ele me passou também um pouco de visão estratégica para o modelo de negócio da agência. E um dos pontos que a gente já aplicou e conseguiu validar já e gerou resultado, que foi uma estratégia muito simples, né? Basicamente, ao invés de eu cobrar só oferecer o meu preço normal, eu sempre ofereço agora um pacote trimestral, dando um desconto para eu antecipar a caixa. Aí foi ontem, vi a notificação no grupo de venda, cara, o comercial lá vendendo 3 meses antecipando a receita, com isso eu tenho mais caixa, invisto mais no meu negócio e consigo crescer com o dinheiro do cliente. Então, você falou aí de triplicar o preço, às vezes a gente não vai triplicar o nosso honorário, mas uma estratégia muito bacana também é tu criar um desconto para antecipar recebimento. Porque tem muito empresário que tem dinheiro no bolso, tem muito dinheiro guardado. E a gente nunca sabe qual é a história do cara. Então, às vezes, vou dar um exemplo, vou atender o meu comercial, ele vai atender lá e está falando com uma pessoa que é CLT. Só que o cara está há 20 anos na empresa, está com uma rescisão gigantesca na conta, está com um FGTS gigante, pronto para investir, pronto para gastar dinheiro. Então, você entender qual é o cenário da pessoa que está do outro lado muda totalmente o jogo. E aí, se você tem uma oferta pronta de 3, 6, 12 meses de antecipação de caixa, às vezes esse cliente que tem dinheiro guardado, ele prefere pagar tudo de uma vez e ter um desconto do que simplesmente guardar aquele dinheiro. E para quem é empresário, todo mundo sabe a importância de, às vezes, você conseguir antecipar 6 meses de receita, 1 ano de receita. Inclusive, um case bem bacana do nosso mercado que explodiu com essa visão estratégica de antecipar a receita, o próprio Rogério Famelli, né, da ABS Com. Então, a história dele é simplesmente surreal. O cara, com essa visão de mercado financeiro, porque ele tem histórico de mercado financeiro, ele entendeu que quando ele trabalha com o dinheiro do cliente, ele consegue crescer de uma forma muito mais rápida. Então, por isso a importância de network, de estar em contato com as pessoas, porque, cara, às vezes um insight, ele muda totalmente o teu jogo. E foi o caso dentro da agência. Cara, um insight que ele deu já mudou a nossa direção comercial. Porque tu antecipar um high ticket 2, 3, 6 meses, cara, isso muda totalmente o cenário do teu negócio. Então, às vezes, são pequenas sacadas, são pequenas visões que a gente tem ao longo do tempo, através das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente consegue ir alavancando e construindo mais resultados. Eu acho que esse é o jogo, né? Pô, sem dúvida. Você quer ver uma coisa? Algo que a gente fez que pra mim faz muito sentido. Quando a gente vai num evento, qualquer evento que seja. Você falou que foi num evento de marketing. Eu também gosto. Eu gosto de ir em evento de empreendedorismo, em evento de tecnologia, evento de marketing. Eu gosto de estar sempre orbitando esses eventos. Porque eu acredito muito no que você falou. Um evento, você vai chegar lá, você não vai aprender muita coisa, mas você vai ter um input, às vezes, de algo que vai fazer toda a diferença. E no evento você sai ali com 2, 3 coisas. Qualquer evento que você vá, você vai ver que você vai filtrar e 2 ou 3 coisas fez muito sentido para você. Ou que você ouviu numa palestra, ou que você conversou com alguém na feira, ou que você foi almoçar e conversou com alguém. E o que eu percebi nisso? A gente tem um grupo de contadores aqui no Rio, DNA, que a gente... É muito legal. A gente troca, é como se fosse uma mentoria com empresários de contabilidade. E aí, o que eu percebi? Ano passado, a gente fez um evento em Orlando. Fomos 8. E em Orlando, a gente conviveu 10 dias ali, tomando café junto, almoçando junto, se divertindo junto, conversando. E o que eu percebi? Que esse tipo de interação, cara, surgem as melhores ideias para o teu negócio. Porque não é, às vezes, no evento. Às vezes é no café da manhã, é na brincadeira, às vezes é na fila de um brinquedo do parque, às vezes é jantando, às vezes é no carro, no caminho, trocando ideia. Eu percebi que esse tipo de convívio com empresários, mas convívio
no dia a dia, cara, fazem muita diferença. Por exemplo, a gente agora do dia 12 ao dia 20, a gente está levando 48 empresários de contabilidade para Orlando. A gente vai ficar lá 8 dias. Tem 2 dias de evento e 6 dias de programação com eles. A gente vai a parque, outlet, mas a gente tá metade da turma numa casa e metade da turma, quem quis ficar na casa, e outra metade da turma no hotel onde vai ser o evento. Cara, eu tenho certeza que eu vou voltar de lá com tanta coisa boa. E qual é o legal? Porque o evento é muito bom, mas o convívio numa imersão de uma semana com pessoas que você não tem, talvez, tanta intimidade, mas que são do mesmo segmento, que vivem os mesmos desafios e que estão ali dispostas a compartilhar num lugar que tem energia da alegria, que você chega lá, você está alegre. Então tá todo mundo muito alegre, tá todo mundo com a energia muito lá em cima. Então qualquer coisa, qualquer reunião, qualquer resenha que você tem ali, é divertido. Você faz um churrasco, as pessoas falam de que ali? Só disso. Porque é um ambiente. Quando você vai num churrasco aqui fora, tem o Arthur que é contador, tem o outro que é mecânico, tem o outro que é funcionário público. Então o ambiente, o que você conversa não é só sobre trabalho. Agora quando você está num ambiente que tem 48 empresários de contabilidade, buscando ali emergir, e buscar o melhor de cada um e trocar, cara, é muito legal. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência, assim, pra mim, muito boa. E eu vou voltar com a mente, aquilo que o Edilson falou, aquilo que a Claudete falou, aquilo que a Renata falou. Cara, então onde eu quero chegar? De novo, a gente começou aqui, você falando da tua experiência, que tudo mudou na tua vida a partir do momento que você foi conhecer o Anderson, foi para a mentoria do Anderson, lá você criou relacionamento, criou o produto, viu que você podia trabalhar com isso também de uma forma diferente, complementar, viu que você podia ter um hub de soluções. E onde eu quero chegar? Que quem vai nos escutar e quem está nos escutando, que perceba, principalmente o empresário de contabilidade, que ele perceba a importância do ambiente que você está, a importância de se relacionar, a importância de buscar conhecimento. E o principal, quando você entende isso e você tem a percepção clara do valor que isso tem para você. Eu tenho a percepção clara do valor que isso tem para mim. E quando eu tenho a percepção clara do valor que isso tem para mim, eu consigo, quando for planejar o meu negócio, eu consigo saber como o meu cliente vai ter a percepção clara se eu oferecer isso para ele. E hoje eu sempre digo, as empresas modernas, qualquer empresa moderna, meu irmão, você tem que criar isso pro cara. O cara tem que sair da tua empresa criando relacionamento, tendo entretenimento e conhecimento. Se você cria um ambiente onde qualquer pessoa que vá na tua empresa crie novos relacionamentos, se relacione com novas pessoas, tenha experiência de entretenimento e saia da tua empresa sempre com conhecimento, cara, a percepção de valor vai lá em cima. E o maior desafio que é, como é que eu gero entretenimento pro meu cliente? Você vai num jogo de basquete americano, cara, pelo menos tu vai lá turistar, tu não é nem aí pro jogo de basquete, eu não torço pro Orlando, eu não torço pro Miami, mas o que você tá buscando ali? Cara, aquele entretenimento, ali entretenimento puro. Você fala, cara, que espetáculo isso aqui. É igual uma empresa hoje. Como é que você gera entretenimento pro teu cliente? Por isso que a gente criou essa estrutura aqui. Porque se eu reúno ali, no meu auditório, 40 clientes, trago o Arthur aqui para gravar um podcast de marketing digital e eles assistindo lá, e saio daqui e vou com o Arthur lá trocar ideia com ele sobre o que a gente acabou de falar, cara, eu tô gerando para ele relacionamento com 40 empresários, eu tô gerando entretenimento e eu tô gerando conhecimento. Olha que legal isso. Se eu pego depois 2 deles que têm sucesso em algum segmento, que fazem algo que é destaque, trago eles aqui pra gente bater um papo. Eu tô gerando conteúdo pro canal, que vai ficar na internet pra vida inteira. Eu tô gerando relacionamento, entretenimento, conhecimento pra quem tá ali. E depois a gente tá indo pra lá, trocar. Cara, o dia que o empresário de contabilidade perceber isso, ele vira, bicho. Ele vira.
Porque você se torna muito mais interessante para o teu cliente. Porque além de entregar o serviço de contabilidade, além de ser consultor, você vira um vetor de negócio para ele. Você vira um vetor de relacionamento, você vira um vetor de entretenimento, você vira um vetor de conhecimento, você vira uma comunidade. O teu escritório ele deixa de ser uma empresa de contabilidade, ele passa a ser uma comunidade de empresários. Percebe? Então, acho que é isso, cara. O contador, ele precisa, o empresário de contabilidade, ele precisa perceber isso. Olhar para o cenário que está lá fora, pensar assim, pô, hoje, no mundo, a primeira pergunta que o cara faz quando vai numa entrevista a uma empresa de contabilidade, qualquer empresa, o horário é híbrido? Não é assim? Então, o que você tem que ter? Por quê? Porque a geração Z, um dos valores deles é qualidade de vida, é horário flexível. Então, hoje você tem que ser interessante para quem visita a tua empresa, para quem trabalha na tua empresa e para os seus clientes. Então, você tem que ser interessante para todo mundo. E não só para os seus clientes, mas principalmente para quem trabalha. Porque se eu tenho um ambiente legal, que eu gero entretenimento para o meu funcionário, ele vai querer vir mais para cá do que ficar em casa. Pô, aqui eu tenho qualidade de vida. Pô, aqui eu jogo videogame ali, o FIFA no telão, no almoço. Eu dou uma dormida. Pô, aqui eu tenho o que eu quiser comer, eu tenho aqui a qualquer horário. É como se fosse a minha casa. Então, a gente precisa, cara, gerar isso. A gente precisa virar a mentalidade do empresário de contabilidade. Primeiro sentido, ele precisa entender que ele é empresário. Se eu sou empresário, eu tenho que me preocupar com um monte de outras coisas e tenho que ter várias outras habilidades. Marketing, venda é uma habilidade que o empresário de contabilidade tem que ter. Ele não precisa ser especialista, mas ele precisa entender que através disso que ele vai trazer clientes para ele. E que marketing digital é moderno e está totalmente compatível com a geração Z e com a sociedade que a gente vive hoje. Ele precisa entender que se relacionar com os clientes, que saber a necessidade dos clientes, que ouvir é muito mais importante para que ele adquira novos clientes. Ele precisa aprender que estudar um modelo de negócio e montar um modelo de negócio que, de acordo com a tua capacidade econômica e com as tuas habilidades, é muito mais inteligente do que você ficar sonhando em ser um gigante, que às vezes o gigante não vai ter o mesmo resultado que você tem com o que você pode entregar hoje. Então, quando a gente fala de venda, de marketing digital, eu fico feliz demais. Por quê? Porque hoje existem um grande número de empresários de contabilidade que é muito maior. Tipo, eu chutaria aqui, para ser bom, 90-10. 90% dos empresários de contabilidade do Brasil ainda vivem dentro de uma caixa. E 10%, estou sendo bom, vivem fora, ou buscam, ou estão saindo dela. Então, se a gente tiver essa consciência e sempre os conteúdos, a gente buscar trazer essa consciência para os empresários de contabilidade, cara, eu tenho certeza que no final do dia, o contador, o empresário de contabilidade, contador, ele vai ser visto de uma forma de muito mais valor, ele vai ter um resultado muito maior, o ticket de contabilidade vai subir de uma forma assustadora, porque hoje, cara, eu não quero, o mundo hoje é assim, eu não quero ir ali comprar uma água, eu não quero ir ali no mercado comprar uma água, eu quero ter uma experiência diferente para comprar essa água. Então o empresário tem que se preocupar com a experiência que eu vou ter de comprar essa água aqui. Não é só a água que eu cheguei aqui, abri e tomei porque eu estou com sede. É a forma, a experiência que eu vou ter ao comprar água. É igual o contador. Não é fazer só contabilidade. É a experiência que você vai proporcionar para o cliente. É a cadeia de valor que você vai proporcionar para ele. E através do marketing digital e de venda, ele vai conseguir perceber isso através de levantar a cadeira do escritório dele, porque ele se acha muito ocupado e que só ele pode fazer aquilo, e é um evento de contabilidade, participar de uma mentoria, participar do mastermind, ele vai ver que ele não está gastando dinheiro, ele está investindo. Quando você vai lá e paga lá para a escola do Anderson Hernandes de educação, você não está gastando, isso é uma despesa. Quando você paga a tua passagem, teu hotel para ir para lá, para São Paulo, você não está gastando, você está investindo. É só você fazer a conta. Só você botar na balança assim, pô, quanto eu investi nos anos que eu tô lá com o Anderson em o que eu paguei para a escola, o que eu gastei de passagem aérea, o que eu gastei de hospedagem e o quanto isso aqui me rendeu. Essa é a conta. Quanto isso aqui me rendeu? Quantos relacionamentos que eu construí?
quantas ideias eu tive, o que isso aqui acrescentou no meu negócio, o que isso aqui me ajudou a construir outros negócios. Cara, é impagável. Só que às vezes o cara pensa assim, não, pô, isso é uma despesa. Não é. É um investimento. Às vezes uma pessoa que você vai conhecer no lugar desse vai mudar a tua vida. E um ponto muito importante também é que a galera às vezes vai para mentoria, vai para grupos de empresário esperando um atalho, esperando um hack ali que vai, cara, te alavancar e te trazer resultados muito mais rápido do que todo mundo. E no final das contas não existe atalho, não existe hack, o que existe é trabalho, o que existe é força de vontade. E a maior parte da galera que não consegue desfrutar normalmente desses ambientes é pela alta vaidade, é pela arrogância, é pelo ego. E aí ele não consegue compartilhar com os amigos do lado para conseguir ouvir, porque foi o que você falou, cara, são as conversas do cafezinho que geram um maior impacto, tanto nas mentorias quanto também em eventos. Esse tipo de relacionamento que a gente tem com empresários que têm a mesma visão, que têm a mesma ideia, são o mais valioso dentro desse cenário de network. E um ponto bacana também é que, cara, quando a gente vai para, por exemplo, para um evento de empresário, para um evento de marketing, a partir do momento onde eu vou com a intenção de gerar relacionamento, de gerar negócio, cara, eu vou conseguir ter resultado também em cima do investimento desse evento. Só que a gente tem que ter essa visão sempre estratégica, sempre intencional, de usar os ambientes de evento para aprender, para fechar negócio, para gerar mais oportunidade. E nos ambientes onde eu estou com outras pessoas do mesmo grupo, também fazer essa troca, perguntar o que o cara está fazendo, entender os desafios, porque no final das contas, o principal motivo de eu ter conseguido construir esses resultados todos foi ter essa rede de apoio, foi ter esse círculo de pessoas. Hoje, qualquer decisão que eu tomo dentro da minha empresa, qualquer decisão mais séria, cara, eu sempre consulto, às vezes, o Anderson, eu consulto alguns outros amigos empresários que têm conhecimento na área que eu estou precisando, que tirar, às vezes, uma dúvida, e essa rede me capacita para tomar melhores decisões o tempo inteiro, né? Então, se você não tem humildade para poder pedir suporte para quem está do seu lado, você não consegue, né, tomar as melhores decisões e estar capacitado o tempo inteiro. Então, foi muito o que você falou, cara, é tirar esse ego, é tirar essa vaidade e vestir a camisa de empresário. Porque se eu não entendo que eu sou realmente empresário do negócio, eu não vou conseguir construir um bom resultado. E teve um insight muito bacana, cara, na mentoria também, que foi falando sobre identidade. O Anderson perguntou para todo mundo sobre como que as pessoas se enxergavam. E eu sempre sou aquele que está com a mão levantada querendo responder em primeiro lugar, né? E aí eu fui e falei, cara, olha, minha identidade é de estrategista, gestor de tráfego. E depois do gestor de tráfego eu nem lembro mais o que eu falei. Porque foi tão impactante o insight que ele me deu que a lembrança ficou aí no gestor de tráfego. Porque ele me falou o seguinte, Arthur, gestor de tráfego é algo muito pequeno para você. Você é um empresário. Você é um maestro que está organizando toda uma sinfonia para acontecer ao mesmo tempo. Você não pode vestir a camisa de algo tão pequeno, de algo tão operacional. Então, bacana, foi assim que você cresceu, foi assim que você se diferenciou, só que essa não pode ser a tua identidade. E aí, quando eu parei para analisar todo o meu gargalo de crescimento, porque assim, eu fechei 100 clientes ao ano, mas eu estou buscando 200 clientes, já tem 2 anos eu não consegui fechar. E aí, quando eu fui identificar o principal gargalo, ele tinha totalmente a ver com a identidade de tráfego que eu tinha construído. Porque ao invés de olhar como um estrategista que tinha que analisar todos os canais disponíveis, eu coloquei energia demais em um único canal. E aí, aquela identidade se tornou um gargalo de crescimento para o meu negócio. Então, foi algo tão simples, foi algo tão, acho que filosófico, podemos dizer assim, mas que, cara, para mim fez total sentido e mudou totalmente o destino das minhas estratégias a partir daquele insight. Então, cara, são às vezes pequenos detalhes, são pequenas visões que você vai tendo ali, que isso transforma totalmente a tua visão de como você se enxerga perante o mundo. Eu acho que essa tua visão de identidade, você saber como que você é perante o mundo é muito importante, porque a identidade que o contador assume é apenas de contador. E ele não pode ter uma identidade apenas de contador, porque ele é o grande empresário, ele é o grande maestro, né, que está coordenando tudo. Você quer ver uma coisa? Eu tive agora no CBC, Congresso Brasileiro de Contabilidade. E eu sou um cara que, se você me falar que tá fazendo alguma coisa, que tá te dando resultado, eu falo, pô, deixa eu ver.
E também sou um cara que eu acho que nem, nem tudo é só crítica. Nem tudo é só crítica. E você vai entender o que eu vou dizer. Existe uma empresa no Brasil, uma empresa de contabilidade, que vale bi, e que todo mundo taca pedra. Todo mundo taca pedra. Pelo menos é o que eu vejo. É uma vidraça aí. Só que eu penso, cara, como é que uma empresa de contabilidade brasileira, que vale bi, será que esses caras só fazem coisas ruins? Pô, será que esses caras não são bons? Será que eles não estão fazendo alguma coisa boa que eles possam compartilhar? E lá no congresso eu conheci os caras. Porra, eu troquei telefone com eles e falei, ó, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, pô. E vou lá. Eu quero ir lá conhecer. Quero ir lá ver o que vocês estão fazendo, como é que vocês fazem. E pra você ver, é humildade. E assim, não é nem humildade, é querer extrair sempre o melhor. Pô, você olha pra uma empresa de novo. Eu tô focando nesse ponto aqui. Eu olho uma empresa de contabilidade brasileira que vale bi. Meu amigo, esses caras têm coisas boas pra compartilhar. Não é possível que os caras chegaram onde chegaram, porra. Concorda comigo? 100%. Essa é a minha visão. Os caras têm coisas boas. Então eu quero ir lá. Eu quero ver. E vou ver. E vou ver. Porque eu vejo, assim, quando eu vejo empresas de contabilidade que têm resultado, sempre geram mais. Mas as pessoas buscam sempre justificar o sucesso dos outros. Mas medindo pelo seu fracasso, às vezes. Não é? Eu tenho que sempre justificar. As pessoas... Por que eu tô falando disso? Porque a gente tá falando aqui de humildade, de sair, né, da arrogância. E o que eu vejo? Isso é pra vida, pra qualquer coisa. Todas as vezes que as pessoas olham alguém que tá fazendo sucesso, que tá crescendo, a maioria, não tô dizendo que são todos, mas a maioria das pessoas buscam justificar. Mas também, o pai dele já tinha um escritório há muito tempo. Mas também ele fez lá, o Anderson Hernandes está lá há 3 anos. Mas também as pessoas buscam diminuir o sucesso das outras. Sempre. Sempre é assim. Baseado o quê? No parâmetro delas. Porque é igual o cara... Provavelmente você atende pessoal de marketing e você incentiva muita gente a gravar vídeo. Mas tem que gravar, mas tem que gravar. E o cara fica com vergonha e tal. E geralmente o cara que não quer gravar vídeo às vezes e que ele não entende que ele precisa, ele é frustrado com isso, que é uma deficiência ali às vezes dele. Pô, eu tenho vergonha. Pô, é o maior medo das pessoas do mundo é falar em público. Então eu tenho vergonha. Só que tem um cara ali que às vezes na cabeça dele, pô, o cara é mais tímido que eu e o cara tá fazendo. Mas também... Aí ele tende a desqualificar o que o cara tá fazendo, a coragem do cara. Por quê? Ele mede por ele, porque eu não consigo fazer. E ao invés dele ir lá no cara, pô, cara, eu era tímido igual você. Pô, como é que você fez para vencer a timidez? Pô, eu também tenho uma vontade de gravar vídeo, mas eu tenho muita vergonha, eu sou tímido. Não. Mas o Arthur também é assim. E eu não sou assim. Eu acho que tudo na vida tem 2 polos aqui, ó. Tudo na vida tem 2 polos. O lado bom e o lado ruim, de tudo. Então, pô, não é possível. Uma empresa de contabilidade não tem um lado bom. Os caras cresceram, se agigantaram. Não é possível que esses caras não tenham algo bom para compartilhar com a gente. E o principal, essa empresa específica de contabilidade, uma das coisas que eu acho, que eu vejo que é negativo, que a gente falou aqui também, por isso que eu estou trazendo, é porque geralmente o mercado... As pessoas os veem como uma plataforma. Um robô, alguém que é um abstrato. Agora, quando você pega o cara que fundou isso e traz ele, por exemplo, aqui, para falar sobre, você humanizou. Porra, aí o cara é o Arthur, é o Rafael. Pô, o cara tá compartilhando ali o que ele fez, como ele construiu. E isso é importante demais, isso gera muito valor. Então eu fiquei feliz lá, que eu conheci os caras e vou trazer eles aqui, ou então vou lá, eu quero conversar com eles, eu quero entender o negócio. E acho que, cara, toda empresa que é um modelo de sucesso, o pensamento é justamente esse, se perguntar o que eles fizeram, o que eu posso aprender e agregar de valor com isso, porque pro cara chegar a 1 bilhão de valuation, né, cara, é algo simplesmente surreal, algo nunca visto aí no nosso mercado de contabilidade no Brasil.
Então, a partir do momento onde eu tenho a oportunidade de me conectar com pessoas que estão jogando um jogo desse nível, cara, o que eles não têm para ensinar de marketing, venda, gestão, visão de hub, né? Os caras estão construindo um hub simplesmente surreal. Então, a quantidade de coisas que a gente tem para conseguir agregar em cima de um network assim é simplesmente gigantesco. E aí, pô, foi o que você falou, evento, mais uma vez, estava lá no evento, conheceu os caras, trocou ideia, aí nisso, pô, já pode ir lá na sede deles, daqui a pouco você convida, vem pra cá também. E, cara, e todo mundo acaba ganhando no final das contas. Quando a gente entende que não é a questão de um concorrente, mas sim de alguém que eu posso aprender, um ser humano que está ali do outro lado, o jogo fica melhor para todo mundo. E a galera ainda tem esse pensamento foi o que você falou, de criticar muito os outros, de querer diminuir o sucesso e sempre ficar justificando. E muitas das vezes a gente perde muita oportunidade de aprendizado por não, né, querer ouvir o próximo, de não querer estar aprendendo. É engraçado. Uma vez eu escutei alguém dizer assim, pra mim, eu acho que o contador é um serviço técnico, o contador não tem que gravar vídeo, não tem que fazer nada no Instagram, o contador, eu não faço, não. E eu respondi exatamente assim, eu falei, olha, existe hoje, a sociedade evolui todos os dias, e existem várias pessoas, e as pessoas, cada um pensa de uma forma. Então, existe o teu mundo real, que é o que você está colocando, eu não gravo, eu acho que não tem que gravar, existe o mundo ideal do Arthur, existe o mundo ideal do Rafael e existe o mundo real. E no mundo real, as pessoas gravam vídeo de contabilidade, as pessoas fazem marketing e não tem como a gente brigar com isso. É um mundo real. O meu mundo ideal, ele é um pouco diferente às vezes do mundo real. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso mundo ideal e trazer ele para o mais próximo do mundo real. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar na ilusão do nosso mundo ideal, do que seria o meu negócio ideal, que é totalmente incompatível com o mundo real, e a gente não vai conseguir ter resultado. Isso. E vou levantar até um ponto polêmico também em relação a gravar vídeo, em relação a aparecer. Eu acredito que eu defendo muito a ideia que nem todo mundo nasceu para frente das câmeras, nem todo mundo nasceu para ser palco. E aí é importante também a gente fazer uma análise crítica do cenário que a gente está, né? Porque, por exemplo, eu vejo que quando você não tem muito capital, cara, gravar vídeo se torna uma obrigação. Porque você não vai conseguir achar uma outra pessoa para humanizar a marca para você sem capital. Você precisa de caixa para isso. Agora, dependendo da estrutura do empresário, cara, gravar vídeo realmente pode seguir pelo pensamento. Não, ele não precisa gravar vídeo, mas porque ele pode ter toda uma equipe que vai gravar e vai aparecer para ele. E ainda assim tem que tomar um cuidado gigantesco em você segregar muito bem os rostos que vão estar aparecendo na sua marca para que aquele rosto principal não saia e leve, às vezes, uma carteira de cliente tua. Então, quando você começa a entender, minha visão é muito foi o que você falou, a visão de mundo de cada um. Minha visão de mundo é essa, que nem todo mundo nasceu para frente das câmeras e que dependendo do cenário em que o contador se encontra, ele tem que fazer essa análise crítica. Pô, às vezes eu já vi muito caso, o cara tem 100 funcionários. Pô, não é possível que ele não consegue segregar 1, 2, 3, 4 que vão gravar vídeo, que vão produzir conteúdo. Mas a questão é, alguém tem que estar humanizando a sua marca. E aí, quando você não tem caixa, beleza, não tem opção. Mas, aliás, quando não tem opção, tem que gravar. Agora tem caixa, eu consigo, às vezes, ter a opção de colocar alguém para poder gravar e eu poder ficar mais ali de cima na estratégia. E aí entra ego e vaidade. Ah, mas eu vou colocar alguém aparecendo para minha marca. E eu sempre falo, cara, se o dono da XP, ele tá gravando um vídeo para XP? Não tá, cara. Os grandes empresários, os bilionários, eles não estão produzindo conteúdo no dia a dia ali pro negócio dele. Então, por que às vezes você que é um grande contador não quer colocar outras pessoas para poder humanizar e produzir conteúdo pro teu negócio? Porque se você não quer fazer, beleza, mas alguém vai ter que fazer esse trabalho para você uma hora ou outra. E toda vez que eu coloco a minha energia para poder fazer algo do qual eu não sou bom, cara, quanto que isso não custa em custos de oportunidade? Em você colocar essa energia em uma atividade da empresa que gera muito mais caixa. Então, a gente tem que fazer também essas análises. Pô, vou gravar vídeo, mas o quanto que minha ação gravando vídeo vai dar retorno para o meu negócio?
Uma vez eu conversei com um empresário que ele vende holding, ele só atende grandes empresários. Cara, não faz sentido nenhum ele parar 1 segundo da atividade dele para construir uma estratégia, por exemplo, de pegar um cliente pequeno de Simples Nacional. Esse cara nunca vai fechar a conta ou tirar o tempo dele para gravar vídeo. Esse cara precisa colocar uma equipe, ele precisa ter outras pessoas que vão gravar por ele. Porque o tempo dele gerando caixa para a empresa é muito mais significativo. Então, eu vejo que a gente também tem que ter essa visão estratégica quando a gente fala do assunto de produção de conteúdo. Porque a produção de conteúdo é um trabalho árduo, gasta muito tempo, gasta muita energia criativa e, muitas das vezes, se você está ali sem um... Se você não foi feito para o palco, né? Se você não tem um mínimo de características de palco, a sua performance de resultado nas redes sociais ela também vai ser baixa. Então, eu defendo que todo mundo tem que gravar, mas acredito que nem todo mundo nasceu para frente das câmeras. Então, é um ponto de polêmica, mas é o que eu acredito. Não, mas é verdade, eu concordo contigo. Você vê grandes empresários aí que não grava vídeo, de nada, e o negócio flui. Ou até contrata pessoas públicas para fazer vídeos sobre o produto dele, contrata especialistas para fazer vídeos sobre determinado conteúdo. A estratégia de cada um. Eu concordo contigo. Não acho polêmico, não. Acho inteligente, inclusive. Inteligente. Arthur, a gente está caminhando para o final. Eu quero te perguntar o seguinte. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente deveria falar, que você não falou? Se sim, eu já te peço para você... Pô, Rafa, a gente esqueceu de falar alguma coisa. Queria que você... Se tiver. E se não tiver, eu quero que você deixe a tua mensagem final, faça um resumo aqui, uma conclusão de tudo que a gente falou e deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Cara, acredito que ficou tudo muito bem claro e um dos pontos que eu acredito que eu vou deixar como mensagem final e a reflexão para quem está ouvindo aqui até agora cara, qual que é a identidade que você vai assumir nos próximos meses? A identidade de contador ou você vai começar a assumir a identidade de empresário? E deixar, obviamente, minha rede social, @Arthur Gonzalez Oficial, meu Arthur é sem H. Então, para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar, saber um pouquinho mais sobre os meus cursos, sobre a minha agência, pode acompanhar lá o meu perfil. Pode falar comigo também, eu estou o tempo inteiro aberto a conversar, a trocar ideia com os contadores. E é sempre um prazer estar trocando ideia com a audiência. Arthur, te agradeço demais por você ter vindo. Acho que a gente conseguiu aqui um conteúdo de muito valor. E a reflexão que você deixa no final, eu penso igual a você, sempre digo isso. Quem é empresário de contabilidade precisa se enxergar, ter identidade. Eu sou empresário de contabilidade. Eu vejo que o empresário de contabilidade, às vezes, ele tem muita dificuldade em sair do operacional, em sair do tático para ir para o estratégico, porque ele acha, às vezes até pela vaidade também, que só ele sabe fazer aquilo, que só o trabalho dele é perfeito, ele não consegue delegar e sair para chegar no estratégico e pensar o negócio. Então, eu compacto do teu pensamento, o contador tem que ter, que tem empresa de contabilidade, tem que ter a mentalidade e a identidade de empresário. Se eu sou empresário, eu tenho que me relacionar com outros empresários, eu tenho que fazer treinamentos, eu tenho que buscar conhecimento o tempo inteiro, eu tenho que buscar novas estratégias para trazer para o meu negócio, eu tenho que pensar, construir, reconstruir, desconstruir a todo tempo o nosso negócio, porque, de novo, a sociedade evolui, as mentes mudam, os negócios mudam e a gente precisa acompanhar esse processo evolutivo. Então, quero, mais uma vez, te agradecer por todo o conteúdo que você compartilhou. Sigam as redes do Arthur. Arthur é um grande amigo, grande parceiro, é um cara que tem um conteúdo muito bom, que eu sempre assisti, sempre sigo, escuto. É um cara que conhece do que está falando, não é curioso, tem treinado bastante contadores aí pelo Brasil, tá junto com o Anderson, que é um cara que eu já falei aqui, fantástico para mim, se não o melhor, um dos melhores em marketing digital contábil do Brasil. É um cara para mim que realiza um dos maiores eventos do Brasil de contabilidade, um evento gigante que eu sempre vou, porque é um evento muito legal, que eu gosto muito. Então, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por você ter vindo aqui. A gente fica por aqui com mais um Contabilidade Fora do Óbvio e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.
Valeu! Valeu.